psicológica pelo IPOG e licenciada em música pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ela possui experiência de 15 anos na área de gestão de pessoas, com foco em recrutamento e seleção. Atualmente exerce a função de analista de gestão de pessoas em uma organização e também é psicóloga clínica em um consultório particular. Além das atividades na empresa e consultório, ministra palestras de orientação profissional. Então, Sheila, eu passo a palavra para você agora. Kelvin, obrigada pela apresentação, né? Gostaria de agradecer as participações, uma sala bastante lotada, né? 250 pessoas eu estou vendo aqui. Fico bastante contente, mas tem mais gente dessa vez do que no ano passado, né? Bastante pessoas participando. Pessoal, eu vou mostrar aqui a minha tela. Se alguém não estiver enxergando, deixa eu achar aqui. Vocês estão enxergando a minha tela? Não, Sheila, ainda não apareceu nada, só está a sua câmera. Tá. E agora, vocês estão vendo? Não. Só um pouquinho. Vou tentar de novo aqui, então. Kelvin, quando estiver aparecendo, você me avisa? Isso, agora entrou, agora está carregando. Aí, agora apareceu. Está aparecendo agora? Está aparecendo. Então, tá bom. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Estive pouco tempo aí como acadêmica do curso de música, né, um pouquinho, o pessoal fala assim, mas você fez música, né, uma psicóloga fez música, sim, né, era uma paixão, um amor antigo, e aí estive nessa casa aí durante 4 anos e meio. E eu fico muito contente de poder, né, como ex-acadêmica, né, como psicóloga, estar mais uma vez aí com vocês, falando sobre um tema que gosto muito, me interessa bastante, porque foi uma área que eu sempre trabalhei. E aí eu quero contar um pouquinho para vocês da minha história, né? Bom, essa aqui sou eu, Sheila, né? Eu tenho 34 anos, eu sou casada com Elias, eu sou mãe da Eloá, fez 2 aninhos agora no domingo, né? Qual que é o meu perfil? Mais voltado para comunicação, uma pessoa bastante dinâmica, né? Gosto muito de relacionamento interpessoal e sou apaixonada por gente. Eu costumo dizer que foi a psicologia que me escolheu, né? É uma área que eu me identifiquei muito desde quando eu comecei a trabalhar. E esse aqui é o meu perfil profissional. Eu sou psicóloga, né, como o Kelvin apresentou aí para vocês, formada pela Universidade Católica Dom Bosco, em 2010. Fiz uma especialização em avaliação psicológica, me formei em 2016. Sou musicista pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Atualmente, né, estou cursando uma pós-graduação em gestão de pessoas por competência. É interessante, assim, estou fazendo essa pós-graduação agora. Eu tinha bastante a teoria, mas não tinha prática. Então, achei interessante, por bem, procurar algo, né, na teoria mesmo, né, da minha profissão. Sou palestrante, tenho formação em PNL e tenho experiência de 15 anos na área de gestão de pessoas, com foco em recrutamento e seleção. Atualmente, eu estou trabalhando no escritório de advocacia, um escritório grande aqui em Campo Grande, na verdade, ele é o maior aqui do estado de Mato Grosso do estado de Mato Grosso do Sul e do Centro-Oeste. Estou como analista de RH e eu sou psicóloga clínica também em um consultório particular. Então, esse aqui é um pouquinho do meu currículo. Esse aqui são os meus contatos, né, o e-mail, o meu LinkedIn, o Instagram profissional
e também o meu contato. E eu gostaria de contar para vocês um pouquinho do porquê eu estou aqui hoje. Bom, pessoal, eu comecei muito nova trabalhando, foi aí que eu, me interessei por essa área de gestão de pessoas. E por que eu estou aqui? Porque durante toda a minha vida profissional, eu trabalhei dentro da área de gestão de pessoas, dentro do RH. E o que acontecia? Quando eu já estava faltando 2 anos, mais ou menos, para eu me formar, eu fui convidada para ir para recrutamento e seleção, né, para atuar como psicóloga mesmo dentro da área, então já ia aprendendo as atividades. E aí eu comecei a participar dos processos seletivos, a cuidar dos processos seletivos. E eu percebia o quanto as pessoas iam despreparadas para esse processo, para essa etapa. As pessoas chegavam ali e elas estavam totalmente despreparadas. Elas às vezes não sabiam nem por que elas estavam ali. E era uma reclamação minha constante. Eu falava, gente, como que essas pessoas vêm tão despreparadas para o momento da entrevista? E aí, pessoal, o que eu fiz? Né? Eu comecei a comentar isso com outras pessoas, e eu tinha uma gerente na época que foi uma pessoa que eu considero assim, que foi a minha coach, foi a pessoa que me ajudou, que me orientou dentro da organização. Eu acredito que ela fez um excelente papel como profissional, porque ela disseminava os seus conhecimentos. E um dia ela virou para mim e falou assim, Sheila, o que você faz para mudar essa realidade? E eu fiquei me fazendo aquela pergunta durante vários dias. Falei, gente, realmente, eu estou reclamando, estou falando, né, que as pessoas vêm despreparadas, que não, às vezes não sabe elaborar um currículo, que chega aqui para entrevista e não sabe, às vezes, nem o que está fazendo aqui. Ela falou assim, por que você não faz algo voltado para a capacitação de pessoas? Eu falei, olha, é interessante a sua proposta, né? Mas assim, trabalhava lá, era bastante corrido, todos os dias, então não tinha tempo. Mas eu fiquei sempre com esse objetivo, né? Olha, um dia eu quero ter a oportunidade de estar junto com essas pessoas, de poder trabalhar junto com elas. E foi isso que eu fiz. O dia que eu saí dessa organização, que eu fui para o consultório, eu falei que está na hora de colocar aquele projeto, aquela ideia, né, para realmente acontecer. E foi aí que eu comecei a fazer palestra, comecei nas escolas, falando sobre fazendo orientação profissional mesmo, lá com os alunos do 3º ano do ensino médio, o pessoal que estava concluindo, estava indo para o mercado de trabalho, né, o pessoal do 2º ano também, porque hoje tem muitas propostas para jovens aprendizes. Então, foi nesse momento que eu resolvi falar assim, não, está mais do que na hora de realmente fazer isso. E foi muito legal. Então, a primeira escola que eu fiz esse trabalho foi numa escola aqui, até próximo da Universidade Federal, Escola Estadual José Barbosa Rodrigues, talvez alguém já até conheça. E foi muito legal. Foi uma experiência, assim, maravilhosa. Eu não esperava que ia ter um retorno tão bacana. E aí, pessoal, eu comecei a fazer palestras, né? Fui convidada depois pela Universidade Federal, no ano passado. Também estive na Exam, fazendo palestra também sobre orientação profissional. E esse ano, mais uma vez, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul me convidou para estar com vocês. Para mim é uma honra, né? Eu considero que é a minha casa, então, para mim é muito bom estar aqui. Então, esse é o motivo pelo qual eu estou aqui com vocês. São palestras que eu até falo, pessoal, são gratuitas, porque é um trabalho que eu quero fazer para a sociedade. Eu vejo que a gente reclama muito, mas às vezes eu fico me perguntando o que nós estamos fazendo para melhorar a realidade do nosso país, a realidade da nossa sociedade. Às vezes a gente reclama que a cidade está muito suja, vamos dar um exemplo aqui, né? Mas eu estou fazendo, por exemplo, uma coleta seletiva. Não tem muito tempo que eu vi o pessoal reclamando aí da questão do desmatamento na Amazônia. Mas, poxa, você está fazendo reclamação lá do outro lado do nosso país, né? Pensando aqui em Mato Grosso do Sul. Mas eu estava vendo que as pessoas que não estavam fazendo nem reciclagem na sua casa. Então, a gente tem que começar fazendo a nossa parte. Então, eu penso assim, se algum dia alguém chegar para mim e falar, o que você fez para mudar a realidade, né, dos nossos jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, eu quero falar assim, nossa, eu fiz alguma coisa, né, o meu compromisso com a sociedade. Então, pessoal, é por isso que hoje eu estou aqui com vocês. Eu vou ver se eu consigo ver se vocês estão comentando alguma coisa, porque minha tela está em tela cheia. Deixa eu ver se eu não vou tirar.
Vocês ainda estão enxergando a minha tela? Sim, tá aparecendo aqui, Sheila, pra gente. Tá aparecendo, né? Porque eu queria ver vocês também. Às vezes o pessoal pode ter alguma pergunta para fazer e eu não estou conseguindo enxergar a minha tela e enxergar vocês ao mesmo tempo. Bom, pessoal, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. 5. Eu quero falar um pouquinho para vocês, antes de falar das entrevistas, o que as empresas elas buscam nos candidatos, tá? Bom, pessoas que tenham qualificação. Quando eu falo em qualificação, nós não estamos falando em experiência. Por quê? Eu já fiz entrevista com muitos candidatos que não tinham experiência nenhuma, mas eles tinham qualificações. São aquelas pessoas que buscam fazer cursos, né? Se qualificarem mesmo, tá? Autonomia, espírito de liderança, habilidade de trabalho em equipe, isso é uma coisa que hoje as empresas buscam muito, e é isso, pessoal, que elas vão perguntar para vocês no momento da entrevista. As entrevistas vão ser baseadas, né, hoje a gente chama de entrevista por competência, para ver realmente se você consegue trabalhar em equipe, se você tem uma boa habilidade para se comunicar, se você tem flexibilidade, iniciativa, principalmente, né, aquela pessoa que o gestor precisa estar toda hora, né? Ó, fulano tem que fazer isso, agora tem que fazer dessa forma, agora você vem por aqui, né? Orientação para mudanças e resultados. As organizações, elas passam por muitas mudanças. Então, por que é importante também a flexibilidade? Por conta dessas inúmeras mudanças que acontecem, né? E os resultados, você está trazendo resultado para a sua organização. Cultura empreendedora, se você é aquela pessoa que traz novas ideias, tá? Que está aberto para o novo também. E capacidade de aprender. Então, isso é o que as empresas hoje mais buscam. Vocês podem ver que as empresas elas não estão buscando tanto, como eu posso dizer, elas não estão buscando tanto a questão de experiência profissional. Tá? Já fiz entrevista com um candidato que não tinha experiência nenhuma e outros que tinham experiência, aquele que não tinha experiência, conseguiram ser efetivado na determinada vaga. E como que eu devo me preparar para uma entrevista? Pessoal, a primeira coisa que vocês têm que pensar. Às vezes você está ali namorando aquela empresa faz bastante tempo. Ah, nossa, sou louca para trabalhar nessa empresa. Então, o que você tem que fazer? Mandou seu currículo, foi chamado. Nossa, agora é a hora de você se preparar para a entrevista. Né? Então, o que é a primeira coisa que você tem que fazer? Conhecer bem aquela empresa. Gente, é incrível a quantidade de pessoas que chegam para fazer uma entrevista e você pergunta assim, o que você conhece dessa empresa? A pessoa fica perdida. Às vezes, ela quer estar ali, ela quer trabalhar, mas ela esqueceu desse tão importante de pesquisar sobre a determinada empresa. Então, o que você tem que buscar? Que tipo de produto essa empresa vende? Onde ficam as instalações? Às vezes ela tem mais de unidade, às vezes ela atende, por exemplo, Mato Grosso do Sul, atende São Paulo, atende o Brasil todo. Então, é importante você conhecer isso. Quantos funcionários, mais ou menos, ela tem, onde está se localizando, né? Como se desenvolveu o seu negócio, conheça um pouquinho da história daquela empresa, como que ela começou, em que cidade começou, onde ela estava, né? Quem são os seus principais concorrentes, que notícias sobre a empresa saíram nos últimos tempos em jornais, revistas especializadas, né? E onde que vocês vão conseguir essas informações? Gente, quase todas as empresas hoje têm um LinkedIn, quase todas as empresas hoje têm Facebook, Instagram, YouTube. Olha, é só você ir lá no nosso amigo Google, digitar o nome da organização que você vai ter muita informação sobre ela. Quando você chega para uma entrevista e você demonstra conhecer a empresa, vocês podem ter certeza que o recrutador vai pensar assim, isso falando principalmente por mim, que já estive nessa área durante 10 anos, só em recrutamento e seleção. Esta pessoa tem realmente interesse de trabalhar aqui. Tá? Você pode ter certeza que essa vai ser o sentimento do recrutador. Ser pontual. Pessoal, como é chato a gente marcar entrevista, às vezes, com um candidato, marcar, por exemplo, 14 horas. Chega 14h05, cadê o candidato? 14h10, nada. Daqui a pouco ele chega 15, 20 minutos atrasado, já tem um outro candidato que estava marcado para frente dele e você tem que remanejar toda a sua entrevista para poder atender aquela pessoa. Então, seja pontual, né? Vou fazer entrevista, por exemplo, na Coca-Cola. Poxa, eu moro
né, na Copa Vila, por exemplo. Então, você sabe que da Copa Vila até na fábrica da Coca-Cola aqui é longe. Então, já vê quanto tempo você vai precisar para chegar no horário que foi marcado. Não precisa, né, se a entrevista é marcada para as 14 horas, você não precisa chegar 1 hora da tarde. Chega faltando 10 minutinhos, no máximo 15. Por quê? Porque às vezes você chega, né, ou se a entrevista, por exemplo, for de manhã. Já aconteceu, né, a empresa onde eu trabalhava, nosso expediente começava às 8. Aí o vigilante falava para mim assim, Sheila, esse candidato está aqui desde as 6h30 da manhã. Então, pessoal, não tem necessidade. Ser pontual é chegar no horário, ou 5, 10, 15 minutos de antecedência no máximo, tá? Até para que a gente também, não, às vezes, o recrutador não tem muitos espaços para que essas pessoas possam aguardar, tá? Manter uma boa postura. Quando a gente fala em postura, a gente tem que pensar assim, você está sendo observado, quando você for chamado para uma entrevista, desde que você chega lá na recepção. Então, chegou lá na recepção, lá na empresa onde eu trabalhava, eu tinha essa parceria com os vigilantes. Falava assim, olha, depois eu quero saber, quero que você me fala, né, como foi que essa pessoa chegou na empresa. E olha, gente, acredite, às vezes o vigilante me ligava e falava assim, Sheila, mas foi tão mal educado, eu pedi para ele estacionar em outro lugar, ele ficou chateado, ele ficou bravo, né? Então, pessoal, aí chegava lá na entrevista, ele ia ótimo, era super educado, tudo, mas eu vi como é que ele tratava as pessoas que ele estava acima, né, ou que tinha ou que teria um cargo acima daquelas pessoas. Então, assim, observe a sua postura, tá? Como você vai chegar no local, seja cordial, bom dia, boa tarde, tá? Então, você tem que ter essa postura profissional. Vai sentar ali para aguardar, não deita na cadeira, não deita no sofá. Eu fazia propositalmente. Às vezes a pessoa chegava para ser entrevistado, né, tinha um sofá ali na recepção, e eu falava assim, você espera 2 minutinhos? Gente, 2 minutinhos era o suficiente para observar a postura dele. Daqui a pouco tinha gente, às vezes se demorava um pouquinho mais por algum atraso, alguma coisa, daqui a pouco ele estava quase deitando no sofá. Era bastante interessante. Então, tudo isso, sabe, você está indo para uma entrevista, você está sendo observado. Não é só um momento de conversa com o recrutador, tá? Ser natural e espontâneo. Tem gente que cria um personagem na hora da entrevista. Vocês não precisam disso. Seja um natural, espontâneo, seja quem você é, tá? Claro, você tem que se preparar, você tem que conhecer como que funciona uma entrevista, mas, né, não tentar mostrar uma figura de uma pessoa que não existe, ok? Manter o contato visual. Olha, não é ruim quando a gente vai conversar com a pessoa está olhando para as mãos, né? Está olhando para cima, está olhando para tudo quanto é lado, menos para você, né? Então, mantenha um contato com o recrutador, converse, os olhos conversam, né? Hoje, nesse momento de pandemia, a gente está observando isso tranquilamente, o quanto os olhos conversam. Então, pessoal, converse, olhando nos olhos, né? Vocês estão observando aqui, esse contato que a gente está tendo é importante. Eu queria ver vocês, eu não estou vendo que eu estou compartilhando na tela, né? Mas é legal você conversar com a pessoa, demonstra interesse. Quando você conversa com a pessoa, ela não está olhando para você, parece que a pessoa não está nem aí, não é verdade? Então, mantenha esse contato visual. Mantenha diálogo com o entrevistador. Ai, gente, é horrível o tal do monólogo, né? Onde você parece que você está ali, parece que é só você participando daquela conversa. Então, vai conversar, vamos supor, ele vai falar assim para você, fala um pouquinho sobre você. Aí a pessoa vira assim e fala assim, o que você quer saber? Né? Então, fala um pouquinho sobre você. Eu sou a Sheila, eu tenho 34 anos, eu sou casada. Por isso que eu coloquei a minha primeira apresentação foi falando sobre mim. Porque vocês têm que saber o seguinte, que antes do profissional, existe ali um ser humano, uma pessoa, e essa pessoa, ela é importante, tá? Então, tem esse diálogo, né? Como se você estivesse estabelecendo uma amizade, como se você estivesse conhecendo realmente uma pessoa que você tem interesse em conhecer. Então, a gente quer conversar. E é isso que o entrevistador espera dos candidatos. Deixe o celular desligado ou no modo silencioso. Claro, gente, às vezes acontece, a gente está conversando com a pessoa, né, o celular está ali ligado e a gente acaba esquecendo. Mas lembre de manter o celular no modo silencioso ou desligado, porque se acontece, às vezes, do celular tocar, a gente tá ali já naquele momento da entrevista, às vezes está um pouquinho tenso, o que vai acontecer? A gente vai perder o foco.
né? Dá aquela desestabilizada. Então, o melhor é deixar realmente ele desligado. Então, gostaria de falar aqui agora para vocês um pouquinho sobre atenção para erros comuns que acontecem nas entrevistas. Falar sem entusiasmo. Às vezes, pessoal, eu observava isso em candidato, porque assim, como psicólogo, isso me ajuda bastante. Eu percebia que a pessoa estava interessada no trabalho, que ela queria estar ali naquela organização, mas ela falava sem entusiasmo, né? Por exemplo, fulano, por que você gostaria de trabalhar aqui nessa empresa? Ah, então, eu tenho um colega que trabalha aqui, ele falou bem da empresa, desse jeito aqui, né? Colocando a mão no queixo, olhando para cima. Então a gente já fica pensando, será mesmo que você quer trabalhar aqui? Né? Então fala com entusiasmo, olha, eu gostaria de trabalhar nessa organização, porque ela é referência no mercado. Eu pesquisei sobre ela na internet e vi que ela pode me oferecer crescimento profissional, ela tem bons benefícios. Então, assim, fala realmente como se você já tivesse, né, ali como se você tivesse, não, você está ali na porta de entrada, você já andou 50% do caminho, tá? Então, fala realmente com entusiasmo. Usar gírias. Pessoal, a entrevista, por mais, como que eu posso dizer assim, por mais tranquila que ela seja, né, às vezes até informal um pouco, não, você tem que usar uma linguagem formal, não usar gírias. Então, pô, mas aquela empresa lá era assim, cara, nossa, velho, né? Os jovens usam isso muito nas entrevistas com jovens aprendizes, com os estagiários. Então, a gente tem que cuidar para a gente não falar gírias. Quem tem esse costume, se policie para na hora da entrevista não usar essas gírias, né? Realmente usar uma linguagem formal. Não ter postura adequada. É o que a gente estava falando lá agora há pouco, né? Sobre o pessoal que chega nas organizações e já acha que está chegando na casa, né, como diz o ditado, na casa da mãe Joana, né, então você tem que ter uma postura, lembra, você está chegando num lugar novo, onde você não conhece ninguém, e você quer mostrar o seu melhor. Não é assim que a gente faz quando a gente está conhecendo alguém que a gente está interessado, né, a gente se arruma, vai legal, cuida com o que a gente vai falar, é a mesma coisa, é o início de um namoro, eu costumo dizer, tá? Não ter objetivos. Às vezes o recrutador pergunta, né, quais são os seus objetivos? A pessoa fica muda até, não estava esperando aquela pergunta. Então, quais são os seus objetivos pessoais, profissionais, de curto prazo, de longo prazo, né? Então, assim, isso tudo é bom você já ir pensando antes de fazer tudo isso. O que eu vou responder para que ele, caso ele tenha, caso ele me faça realmente essa pergunta, né? Como a gente já falou, não conhecer a empresa. Isso eu falo que é o que mais elimina candidatos no processo seletivo. Como você vai fazer uma entrevista se você não pesquisou sobre aquela empresa? Dá a impressão, passa a impressão, pessoal, para o recrutador, que você está ali só para ter um salário no final do mês. Essa é a sensação. Como recrutador, eu sentia muito isso. Quando a pessoa não conhece a empresa, não pesquisou nada, não sabe nada, eu já falo, você está querendo só um salário no final do mês. Né? E já mostra também se a pessoa é interessada, se a pessoa foi curiosa, né? Tudo isso é importante. Chegar atrasado, como a gente estava falando, falar mal do emprego anterior. Isso aqui, gente, é um erro muito comum, por incrível que pareça. Às vezes vocês podem estar pensando assim, mas nossa, Sheila, parece que você está falando um negócio tão óbvio. Gente, não é. Acredite, para muita gente isso não é óbvio. Às vezes o recrutador pergunta assim, fulano, por que você saiu do seu emprego anterior? Né? E aí, realmente, ele teve algum tipo de problema com os colegas de trabalho, ou com a empresa mesmo, ou com o próprio gestor, né? Gente, eu já peguei pessoas que, assim, no momento da entrevista para conversar, e ele falou tão mal da empresa dele, assim, com razão. Eu conseguia entender o motivo pelo qual ele saiu daquela empresa, eu também sairia de lá se tivesse acontecido aquilo comigo. Mas são coisas desnecessárias. Às vezes, né, vou dar um exemplo para você. Uma vez eu entrevistei uma pessoa que ele havia recebido uma proposta de uma empresa, ele teve que mudar de cidade, inclusive, né, e a empresa fez uma proposta para ele, ó, daqui tanto tempo, né, você vai organizar esse processo, daqui tanto tempo você vai virar supervisor. Só que assim, pessoal, ele fez um serviço muito bem feito. E aí, como ele fez o serviço bem feito, não ia mais, parece que ter necessidade daquela supervisão.
E aí a empresa acabou falando para ele que essa proposta não viria mais. Ele ficou muito chateado porque ele mudou de cidade, ele mudou a família dele de cidade, né? Então, assim, e tudo isso ele falou com muita ênfase, que ele ficou muito chateado, que ele discutiu com o gestor, que a empresa não foi justa com ele, tarará, tarará. Eu, enquanto recrutadora, que conheço pessoas, eu entendi o lado dele, mas não tinha necessidade dele chegar numa empresa e falar mal desse emprego anterior. E ele ficou muito chateado com os gestores, ele ficou muito chateado com a empresa, e ele tinha toda a razão de estar. Eu penso que qualquer outra pessoa ficaria. Então, assim, chegou no momento que o entrevistador perguntou para você, por que você saiu do seu emprego anterior? Você pode usar outras falas. Olha, eu fiquei ali durante um certo tempo, desenvolvi um trabalho, mas, por exemplo, eu vi que eu não tinha expectativa de crescimento. Então, eu resolvi, né, achei por bem eu me desligar da empresa. Ou se realmente você teve um problema com seus gestores, você pode falar assim, olha, o meu perfil já não era mais condizente com o perfil daquela empresa. Né? E se às vezes o recrutador querer entrar em detalhes, você pode falar assim, olha, eu saí da empresa porque realmente, assim, o meu perfil como pessoa, ou os meus objetivos, ou, né, uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que o rapaz falou, ele falou assim, os meus valores não batiam mais com os valores daquela empresa. Eu falei, nossa, que resposta legal, né, ele conseguiu se sair, depois que ele entrou, eu falei, vem cá, conta para mim, só de curiosidade mesmo, e realmente ele se saiu muito bem para falar o motivo pelo qual ele havia saído daquela empresa, tá? Vestuário. Ah, gente, isso aqui pega. Olha, eu falo assim, o dia que eu saí dessa empresa, eu falei que eu ia escrever um livro, né, sobre coisas que eu vi no momento dos processos seletivos. Pessoal, hoje as empresas, né, eu estou percebendo isso, assim, até porque eu comecei numa nova organização agora, isso está muito mais tranquilo. Antigamente era exigido, por exemplo, né, até vou colocar aqui uma empresa de advocacia, que os advogados usassem ternos, gravata. Hoje a gente percebe que está bem diferente. É uma roupa mais leve, mais tranquila, mas claro, vocês têm que lembrar que quando vocês estão indo trabalhar, ou participar de um processo seletivo, vocês não estão indo para uma festa. Assim como a gente tem a nossa roupa para ir numa festa, num casamento, a gente tem a nossa roupa talvez para ir na igreja, outras pessoas, né, a gente sabe separar, a gente tem que pensar o seguinte, que para ir para uma entrevista, a gente também tem que se preparar para esse momento. Então, meninas, principalmente, cuidado com as roupas curtas, decotadas, né, no geral aí, roupas rasgadas, calçado sujo, né, então a gente tem que cuidar disso, tá? Não sei como é que é o perfil daquela empresa, porque eu sei de empresas, por exemplo, que hoje os funcionários podem trabalhar até de bermuda. Mas quando a gente não sabe como é o perfil daquela empresa, como é a cultura daquela organização, vá com uma roupa formal. Meninos, uma camisa, uma camiseta, calça, um sapato limpinho, um tênis limpinho, né? Meninas, da mesma forma. Uma vez o pessoal perguntou assim, Sheila, pode ir de saia fazer entrevista? Olha, pessoal, eu não vejo problema, desde que não seja uma mini saia, tá? Agora sim, suponhamos que você vai fazer uma entrevista numa fábrica. Vamos colocar aí a Coca-Cola, vamos pensar em uma JBS, por exemplo. Eu recomendo ir de calça. Por quê? Porque pode acontecer do entrevistador levar você para conhecer as repartições da organização. E por ser uma fábrica, é importante que você esteja, por exemplo, com um sapato fechado, de calça, né? Não dá para ir, às vezes, de salto. Então, pessoal, temos que cuidar disso. Entrou na organização, viu como a maioria das pessoas se vestem? Aí você se adequa, né, ao perfil daquela empresa. Por enquanto, vá com uma roupa formal, tá bom? Da mesma forma, meninas, maquiagem muito forte. Você tem que lembrar que nós estamos indo numa entrevista, que você tem que chamar a atenção, não pela sua aparência física, né? E sim pelo seu currículo, pela sua experiência, pelo seu entusiasmo, né? Pelo seu currículo mesmo. Então, faça uma maquiagem leve, um batom mais claro, pode passar sombra, rímel, mas nada exagerado, tá? É uma coisa realmente leve. Assim como acessórios exagerados. Gente, eu nunca vou esquecer de uma vez que eu entrevistei uma garota, ela estava com um colar tão lindo, que eu me perdi na entrevista, porque eu fiquei prestando atenção, eu sou mulher também, né, gente, eu reparo, né? Então, assim, eu fiquei prestando atenção no colar dela, que era lindo, mas ele era muito grande, eu até achei que fazia parte da blusa dela,
Mas não, era um colar mesmo, né? Ou aqueles brincos muito grandes. Então, assim, sempre na modéstia, né? Algo assim realmente formal, tá bom? Não precisa exagerar nos acessórios, muitos anéis, muitas pulseiras, colares enormes, ok? Aqui, uma coisa muito interessante, gente, levar o pai, a mãe ou responsável nas entrevistas. Acreditem, né? Talvez alguns estejam aí dando risada, mas isso acontecia bastante. Se tem algum papai, alguma mamãe aqui assistindo essa palestra, né? Eu vou dar um conselho primeiramente para vocês. Não façam isso com os filhos de vocês. Às vezes, na ânsia de querer ajudar, na ânsia de querer, né, até orientar mesmo, os filhos dos pais cometem alguns erros. Então, candidatos, futuros candidatos, quem está aí buscando uma oportunidade no mercado de trabalho, vai fazer a entrevista, não leva seu pai e sua mãe na entrevista. Por quê? Passa a impressão de insegurança. Passa a impressão que quem gostaria que você começasse realmente a trabalhar é seu pai, sua mãe ou seu responsável. Como já aconteceu. Às vezes o pai me ligava, queria marcar entrevista para o filho, o pai que mandava o currículo, o pai que fazia tudo, né? Então, assim, e às vezes não é aquilo, é só uma insegurança do filho mesmo, ele pede ajuda para o pai e não tem a noção que aquilo pode, muitas vezes, prejudicar ele. E o mais legal era quando os pais queriam entrar na entrevista junto com os filhos. Eu falava assim, não, eu quero entrevistar a Sueli. Não, mas eu queria entrar junto, porque pode ser que ele não vá saber falar alguma coisa, né? Então, você vê, assim, o nível de dependência do filho com aquele pai, e vice-versa, né? A insegurança do pai em deixar o filho bater asas sozinho, voar sozinho, tá? Então, se tem algum pai, alguma mãe ouvindo esta palestra, ajude os seus filhos dando asas para eles voarem, tá? Não cortem as asas deles, não podam eles, ok? Bom, algumas técnicas mais utilizadas no processo de recrutamento e seleção para vocês conhecerem, né? E vocês saberem que acontece no momento da entrevista. As entrevistas, hoje, presencial ou online. Gente, está acontecendo muita entrevista online. Ainda mais agora que nós estamos num momento de pandemia. Por exemplo, nessa empresa que eu acabei de entrar, todo o meu processo seletivo foi feito online. Eu ainda não fui na empresa onde eu iniciei agora há pouco tempo, né? Todo o meu processo, a entrevista, tudo, a minha admissão, a integração, tudo online. Então, as entrevistas, elas podem ser tanto presencial como online. Testes de conhecimento, tá? Então, vocês podem perguntar para o recrutador, ok? Se no momento da entrevista vai ter algum teste de conhecimento. Testes comportamentais, teste de personalidade, isso aqui é muitas das vezes aplicados por psicólogos, algumas simulações, algumas dinâmicas de grupo, tá? E tem as respostas para perguntas mais frequentes. No momento da entrevista, pessoal, a primeira coisa que normalmente o recrutador pergunta para vocês é: fale um pouco sobre você. Por quê? Porque por trás daquele profissional existe um ser humano. Não é à toa que a minha apresentação ela começa falando da Sheila como pessoa. Sheila esposa, Sheila mãe, né? Então você tem que falar um pouquinho de você. Olha, eu sou a Sheila, eu tenho 34 anos, eu sou casada, sou esposa do Elias, eu sou mãe da Eloá, né? Eu venho de uma família numerosa, assim, e vai contando um pouquinho sobre você, resumidamente, certo? E aí, depois, o recrutador vai começar a fazer algumas perguntas para vocês, né? Das suas experiências, né? Então, você vai relatar onde você trabalhou, o que você fazia lá, quanto tempo você ficou nessa empresa. Então, tenha todas essas respostas já preparadas. Mas vem algumas perguntas que eles costumam fazer. Por exemplo, por que está deixando o seu emprego atual? Então, se você está empregado, você deve dizer que você buscando novos desafios, novas oportunidades, né? Como a gente falou agora há pouco, não fala mal da sua empresa atual ou a empresa que você esteve, né? Então, se você estiver desempregado, conte a verdade, né? Caso tenha sido demitido por algum corte de custos, diga isso com todas as letras. Olha, eu estava numa empresa, essa empresa, eu gostava muito de trabalhar lá, mas teve um corte de gasto, redução de quadro, redução de orçamento, e por esse motivo eu fui desligado.
né? Se for por outro motivo, um erro que você cometeu, né? Fala, olha, aconteceu isso, mas para mim foi uma lição, não vai ocorrer novamente, eu era muito inexperiente, não tinha experiência de mercado, né? E essa resposta, ela deve ser a mais curta possível, tá? Se puder, dê referências do seu desempenho, não fique enfatizando no erro ou no motivo pelo qual você saiu, tá? Outra pergunta que eles costumam fazer: qual é a sua pretensão salarial? Então, se você está empregado, né, você tem o poder de barganha que a gente fala. Então, você pode dizer que espera ganhar mais um pouquinho do que você ganha hoje. A não ser que você realmente esteja saindo daquela empresa porque você não se identificou e você está aceitando, às vezes, ganhar um pouco menos. Então, explica a sua remuneração direta, né, o quanto que você ganha, quais são os benefícios. Mas evite dar, como a gente fala aí, uma cifra, né? Eu quero ganhar X. Eu particularmente, até não gosto muito dessa pergunta, né? Mas, assim, fala mais ou menos assim, ó, o mínimo para mim é X, né? A não ser que você esteja fazendo um processo seletivo para estagiário ou para jovem aprendiz, onde já existe uma remuneração fixa, tá? Então, deixe isso, por exemplo, de falar de salário mesmo, na hora que chegar essa oferta de emprego. Se você estiver desempregado, né, a melhor resposta, pessoal, é que você está flexível, que você está aberto a ouvir, mas que você gostaria de ganhar de acordo hoje com o que o mercado está oferecendo, tá? Quais são os seus objetivos? Era o que a gente falou lá no início, né? Então, seja em vista os seus objetivos a longo prazo, a curto prazo, né? Então, eu coloquei como um exemplo. Eu quero ser um diretor de engenharia. Né, a curto prazo, eu quero ser um gerente de vendas, eu quero ser um analista, eu quero ser um estagiário, né, eu estou buscando minha primeira oportunidade de emprego, né. Uma coisa também que os recrutadores perguntam bastante, o que você procura no emprego? Né, então, é desafio, você pode falar, o envolvimento, chance de contribuir com a organização, de poder crescer profissionalmente, né, eles perguntam também, né, por que nós devemos contratar você? Fala das suas qualidades, do seu desempenho. Olha, eu não conheço os meus concorrentes, não sei quem eles são, mas o que eu posso contribuir com a organização é porque eu sou uma pessoa comprometida, eu sou uma pessoa responsável, e, né, coloca aí um pouquinho, fala sobre as referências do seu desempenho, tá bom? Você é capaz de trabalhar sob pressão e com prazos definidos? Então, escolha bons exemplos, mas assim, exemplos verdadeiros, tá, pessoal? Liste as 5 maiores realizações da sua carreira, ou se você nunca trabalhou, eu gosto de falar sobre isso. Nunca trabalhou, nunca tive um trabalho, é minha primeira oportunidade, é meu primeiro estágio, como jovem aprendiz ou como estagiário, né? Então, dê exemplos, por exemplo, do seu desempenho escolar. Né? Eu nunca vou esquecer, eu gosto demais desse exemplo, de um jovem que eu entrevistei. Hoje ele já é coordenador na empresa onde eu saí, eu fico muito orgulhosa disso. Mas eu lembro quando eu fui entrevistar ele falou assim para mim: olha, Sheila, eu não tenho nenhuma experiência profissional para te falar, mas eu era líder de sala, na minha sala, então eu organizava os trabalhos, eu dividia as equipes, nossa, ele falou N coisas que a gente esperava dentro de uma organização. Então, ele deu excelentes exemplos para mim de como ele iria, né, se comportar também no ambiente de trabalho, porque os comportamentos, pessoal, eles tendem a se repetir. Né? Então, ele deu N exemplos de projetos que ele fez na escola, coisas que ele contribuiu com a escola, trabalhos que eles realizaram, ele era líder de sala, líder de um monte de coisa lá dentro da escola. E para mim isso foi muito importante. Não é à toa que hoje ele já está no cargo de supervisão, né? Quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos? Isso a empresa também normalmente pergunta. Se não for no momento da entrevista, né, presencial ou online, ela vai ser numa ficha de entrevista. Sejam verdadeiros, tá? Fale das características mais desejadas, como se você realmente tem entusiasmo, se você é uma pessoa persistente, dedicada, responsável. E seu ponto fraco, você não precisa ser algo também tão negativo, né? Responda coisas positivas, mas que pode ser exigente, você ainda não tem, ainda tão desenvolvido, né? Evita como a gente fala, aquelas respostas como, eu sou muito perfeccionista, eu sou muito ansioso, né? Avalie você, veja realmente qual que é o seu ponto fraco, mas assim, não seja tão incisivo naquilo, né? Então, não coloque tanta ênfase naquele ponto fraco, né?
Eu ouvi essa pergunta e eu achei interessante, né? A pessoa perguntou assim, quanto tempo você pretende ficar conosco? Né? A gente não pensa em entrar numa empresa já querendo sair, mas eu achei interessante essa pergunta. Então, qual que vai ser uma resposta legal, né, para você se sair, né? Ó, enquanto houver oportunidade para crescer e contribuir com a empresa, eu gostaria de estar aqui. Enquanto eu estiver feliz aqui dentro dessa organização, eu quero estar aqui e continuar trabalhando com vocês, tá? Bom, realidade, para vocês conhecerem aí, no momento de vocês fazerem as entrevistas. As organizações, pessoal, elas estão focando cada vez mais, e nunca esteve dessa forma, os seus esforços de recrutamento por meio da internet. Então, elas estão passando a utilizar a internet como rede virtual de gestão e armazenamento de informações sobre o candidato. Então, assim, como isso está acontecendo, sabe? O que você fazer, o que você falar, como você se comportar, vai ficar registrado, porque a gente não está mais utilizando tanto o papel, tá? Então, dicas importantes para vocês que estão aí, né, buscando algo no mercado de trabalho, alguns já estão no mercado de trabalho, outros estão entrando. Se você já escolheu a área que você deseja atuar, se possível, busque oportunidade nessa área. Por que eu estou dizendo isso? Era muito comum eu receber na empresa, né, eu vou pegar aí o exemplo como jovem aprendiz. Ele estava ali para trabalhar com a gente, participar do programa de jovem, e aí eu falava para ele assim, o que você deseja, por exemplo, qual que é a sua expectativa aí para um curso superior? Ah, Sheila, eu gostaria de fazer estética. Poxa, mas na empresa onde eu atuava, eu acho que não tinha muito espaço para ele nessa área. Então eu perguntava para ele, por que você não busca uma oportunidade de jovem aprendiz na organização tal? Né? Por quê? Porque fica muito mais fácil depois, por exemplo, se você é um estagiário, se você é um jovem aprendiz, de você ser efetivado nessa empresa, se você já estiver estudando, buscando algo nessa área, tá? Então, por exemplo, vocês, a maioria são acadêmicos de diversos cursos. Você é acadêmico de direito, procura fazer estágio, buscar uma oportunidade de trabalho no escritório de advocacia, por exemplo, né? Se você está fazendo administração, busca oportunidade dentro de empresas voltadas para a administração. E assim por diante. Faça uma conta no LinkedIn. Por quê, pessoal, que eu acho interessante a conta no LinkedIn? Ah, mas eu não tenho experiência nenhuma. Tem a sua experiência como estudante, como acadêmico. As experiências, por exemplo, informais são importantes também. Porque se o recrutador tiver mais alguma dúvida no momento, por exemplo, da sua entrevista, ele vai entrar na sua conta do LinkedIn, vai conhecer um pouquinho sobre você. Participe de grupos de vagas. Gente, tudo bem, a gente sabe que às vezes grupos de WhatsApp não são tão legais. Mas eu participo de um grupo de vagas, até para eu conhecer o que o mercado aqui em Mato Grosso do Sul e no país estão oferecendo, que só o administrador publica vagas. Então, todo dia tem vagas ali. Então, eu ficava acompanhando, né? Quando eu não estava, no momento que eu fiquei sem trabalhar, ficava acompanhando, olhando, via aquelas vagas que me interessavam mais, tá? Cadastre seu currículo em sites de empregos. Nós temos aí vários, né? Vagas.com, Acato, Cine, CIEL, empregos.com.br, a própria Funtrab, né? O Senai, tá? E busque qualificações. Como eu estava falando, o pessoal pode ter certeza. No momento da entrevista, o seu currículo, né, o recrutador, ele vai olhar o seu comportamento e as suas qualificações. Pode ter certeza quanto a isso, tá? Deixa eu só sair aqui um pouquinho, que eu quero ver vocês. E eu gostaria de saber se tem alguma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, né? Ah, olha aqui, ó. Nossa, já tem bastante pergunta. Legal. Ô, Sheila, tem bastante pergunta, eu já deixei anotado aqui. Você pode finalizar, que daí no final a gente deixa Posso deixar as perguntas para o final? Isso, eu estou anotando todos aqui. Uhum. Eu estou vendo aqui. Se vocês quiserem escrever no chat, pessoal, eu vou lendo e vou respondendo, tá? Vamos ver. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Eu vi que tem uma pergunta que eu vou falar agora, né? Redes sociais, ó. Pessoal, as redes sociais hoje, elas nunca foram tão utilizadas como estão sendo agora, né? Porque são espaços virtuais onde os grupos de pessoas ou empresas se relacionam através de vídeo de mensagem, né, de partilha de conteúdo, entre todos. Então, atualmente, existem muitas redes sociais e cada uma tem o seu objetivo, tem o seu propósito, tem o seu público-alvo, tá bom?
Quais são as grandes diferenças entre elas? Né? Algumas é estabelecer contatos pessoais, podendo ser relações de amizade, de namoro, aí como a gente tem o Tinder, né? Realizar network, ou seja, compartilhar e buscar conhecimentos profissionais, procurar empregos, preencher vagas, né? Compartilhar imagens, vídeos e tantas outras coisas, né? Jogar, inclusive. Nós temos essas redes sociais aqui que eu costumo dizer que são pessoais: Facebook, Instagram, WhatsApp é uma rede social, né? YouTube, Twitter, Tinder, Snapchat e tantas outras que existem por aí. E nós temos as redes profissionais também. Uai, Sheila, Facebook, Instagram, WhatsApp, sim. Gente, as empresas hoje têm o Facebook da empresa, tem Instagram da organização, tem o WhatsApp, tem o YouTube, tem Twitter, tem LinkedIn. Então, vocês podem perceber que as redes sociais estão sendo muito utilizadas. E nesse momento de pandemia, elas estão sendo utilizadas 10 vezes mais do que elas eram utilizadas antes dessa pandemia, né? Então, o que eu gostaria de falar para vocês sobre redes sociais? Pessoal, muito cuidado com o que vocês postam nas redes sociais. Eu ouço muito assim: a rede social é minha, eu posto o que eu quiser, os incomodados que se mudem, não gosta, me bloqueia. Não é verdade? A gente ouve isso? Sim. Só que você tem que saber de uma coisa: toda ação, né, ela tem uma reação, ela tem uma consequência. Todo comportamento tem uma consequência. Eu vou contar uma história para vocês que eu vivenciei, ficou muito marcado para mim. Uma vez eu entrevistei um candidato, e eu nunca vou esquecer, foi numa sexta-feira. Eu e o gestor da vaga, era uma vaga para estagiário. Nós entrevistamos um candidato, nós gostamos muito daquele candidato. Então, depois que ele foi embora, eram umas 2h30 da tarde, mais ou menos, eu sentei com o gestor e falei: o que você achou do Joãozinho? Suponhamos que o nome dele fosse esse. Sheila, gostei demais. Nossa, que rapaz culto. Nossa, ele fala muito bem. Eu acho que na nossa área ele vai dar super certo. Eu também gostei demais. Eu tinha feito alguns testes com ele. Ele tinha falado muito bem. Olha, era aquele perfeito candidato, né? E aí, pessoal, depois eu sentei junto com esse gestor, conversei com ele e falei: vamos contratar o Joãozinho? Vamos. Falei: mas então, já era passado um pouquinho das 17 horas. Eu falei: então, segunda-feira eu vou ligar para ele. Gente, parece que foi perfeita essa decisão. Naquele fim de semana, saiu nas mídias aqui de Campo Grande, falando ali sobre, eu posso falar, não tem problema, sobre a revitalização da 14 de julho, né? E aí eu comecei a olhar os comentários das pessoas. Gente, olha, foi uma coincidência mesmo, para minha sorte e para o azar do Joãozinho. Ele colocou a opinião dele sobre a revitalização da 14 de julho. Gente, ele esculhambou o prefeito, ele esculhambou o secretário de obras. Ele só não chamou o prefeito e o secretário de obras de santo, o resto ele falou. Foi extremamente agressivo na fala dele. Sendo sincero, eu vou colocar agora a minha opinião. Na época da revitalização da 14 de julho, eu também não fui muito a favor. Eu não achei legal. Eu queria que ele, por exemplo, tivesse asfaltado aqui o meu bairro em vez de revitalizar a 14 de julho. Mas existem N formas, pessoal, da gente expor o nosso ponto de vista sem ser agressivo, sem ser mal educado, sem ser grosseiro. E foi aquilo que ele foi nas redes sociais. Eu quase não acreditei que aquelas eram as palavras dele, porque ele tinha sido tão educado, ele se demonstrou uma pessoa tão afetuosa que não dava para acreditar que ele fez aquilo. O que eu fiz? Printei os comentários dele e levei para o gestor na segunda-feira. Eu falei: o que você acha? Ele falou assim: de jeito nenhum, não quero essa pessoa aqui, porque o primeiro problema que tiver aqui, a primeira coisa que ele não gostar, que ele não se identificar, ele vai fazer a mesma coisa com a gente. E é verdade, pessoal. Quando a gente fala para você não falar mal do seu emprego anterior no momento da entrevista, por quê? Porque o sentimento da organização é: o dia que ele sair daqui, ele vai fazer a mesma coisa. Vocês entendem? Então, assim, a rede social é sua, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp é seu. Ótimo, você pode colocar o que você quiser, mas arque com as consequências. Recrutadores costumam olhar as redes sociais dos seus candidatos. Eu vou falar por mim, eu olhava. Eu olhava dos estagiários, principalmente dos jovens aprendizes. Por quê? Porque era um grupo que eu precisava ter mais cuidado.
era um grupo que a empresa onde eu trabalhava, ela tinha muito interesse em permanecer com esses candidatos, com esses estagiários, esses jovens aprendizes, depois que terminasse o contrato. A gente tinha um programa de formação. Então, a gente queria já entender como eles se comportavam fora de um ambiente de trabalho. Né? Eu olhava. Então, se a rede social, por exemplo, estava aberta, eu conseguia entrar e ver, eu olhava assim, tá? Por quê? Porque a gente quer saber como você se comporta lá fora, como que você funciona fora de um ambiente empresarial. Claro, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? É porque, como eu estava falando para vocês, comportamentos tendem a se repetir, tá? Eu vou dar um recado aqui para todos, mas eu vejo isso mais nas meninas. Meninas, né, mas isso, falando para meninas porque eu vejo mais, tá? Não que os meninos não façam isso. Cuidado com fotos que vocês colocam nas redes sociais expondo o seu corpo. Eu trabalhei numa organização, né, que 80% do quadro de colaboradores eram homens, né, e uma vez eu tive que conversar com uma moça, né, uma colaboradora, porque ela estava colocando fotos muito sensuais na rede social, e ela estava virando motivo de conversa dentro da organização. Claro, a gente tem que trabalhar essa questão machista, que hoje existe nos homens, né, a gente vem numa sociedade muito machista, a gente vem numa sociedade, infelizmente, que os homens ainda precisam aprender a respeitar as mulheres, mas a gente também tem que se reservar neste sentido, porque quando eu entrei na rede social dela, eu vi as fotos, eu também falei assim, olha, não seria legal, porque, na verdade, foi ela que procurou, porque ela estava extremamente incomodada com alguns comentários. E aí foi que eu fui falar para ela sobre isso. Olha, né, vamos cuidar como as fotos que você coloca lá, né? Gente, ela era uma menina muito linda, ela tinha um corpo muito bonito mesmo, né? Ela mostrava que ela era bonita mesmo. Então, assim, mas tem coisa que a gente pode evitar para não ficar, às vezes, constrangedor no ambiente de trabalho. Infelizmente, nossa sociedade ainda precisa trabalhar muito a cabeça dos nossos homens, principalmente com essa questão machista, desrespeitosa, né? Mas eu deixo aqui para vocês um conselho como uma profissional que já tive que lidar várias vezes com situações em que as meninas às vezes se sentiram ofendidas, que eu tive que chamar a colaboradora e falar, olha, por favor, respeite a sua colega de trabalho. Então, são coisas que a gente pode evitar. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido essa minha fala. Por que eu falo tudo isso? E eu gosto dessa frase aqui, porque há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás. A flecha lançada, a palavra pronunciada e a palavra perdida. A oportunidade perdida. A palavra, depois proferida, a ocasião, depois perdida, né? E o tempo depois de passado, tá? E como que você pode desenvolver suas potencialidades, por exemplo, para que você possa ir bem numa entrevista? Faça essas perguntas para vocês. Quais são as minhas principais características positivas como pessoa e como profissional? Quais são os traços mais marcantes da minha personalidade? Quais são as minhas principais habilidades como profissionais, né? Quais são os principais pontos fortes que eu devo explorar? O que eu posso melhorar? Quais situações eu trabalho melhor? Né? Quais são os meus aspectos favoráveis que atraem a atenção da minha pessoa? Tá bom? Então, N perguntas aqui, N, né, coisas que vocês podem observar, né? O que são meus pontos fracos e como que eu faço para corrigi-los, né, para neutralizá-los? Quais são as minhas principais carências profissionais? E eu deixo aqui, falando em carências profissionais, deixa eu aproveitar para fazer uma observação para vocês, principalmente quem está buscando oportunidade como estágio. Gente, buscam qualificação. Parece um chavão, parece um negócio que vocês devem ouvir isso dos pais, dos professores, dos amigos, vocês devem ouvir isso de muitos outros profissionais também, tá? Excel. Gente, para mim, quando um candidato chegava na entrevista e eu realmente verificava que ele tinha um nível de Excel do intermediário para o avançado, ele ganhava uns 20, 30 pontos na frente de outros candidatos. Porque é uma ferramenta muito importante, muito utilizada dentro das organizações, mas que poucas pessoas buscam entender e utilizar, né? Então, vocês que, principalmente para aqueles que estão ingressando agora no mercado de trabalho, né, invista nas suas qualificações. Não acha que isso é um gasto eu vou gastar dinheiro, tem tantas outras coisas que eu preciso fazer. Gente, invista no capital humano, invista nas suas qualificações, tá? Bom, continuando. O que eu não sei
né, fazer, e como que eu posso superar essa deficiência? Às vezes a pessoa é tímido para se apresentar, ou, né, puxa, eu vou fazer uma entrevista, mas eu sou tímido, não consigo conversar. Gente, treine na frente do espelho, busca um profissional, às vezes que pode ajudar vocês a desenvolver, se desenvolver no momento de uma entrevista, tá? Em que condições e situações eu trabalho pior ou melhor, né? Quais são os aspectos favoráveis que chamam a atenção sobre a minha pessoa? Quais são os aspectos negativos da minha formação profissional? Vou dar um exemplo da minha, só para vocês saberem como que isso é importante. Eu sou formada em psicologia. Quais são os aspectos negativos da minha formação profissional? Oportunidade, por exemplo, em concursos públicos. Às vezes abre um concurso, abre uma vaga para o Brasil. Só para vocês terem uma ideia, eu vi esses dias uma vaga para psicólogo no Exército Brasileiro. Era uma vaga para o Brasil. Né? Então, assim, são poucas as oportunidades. Abrir um concurso público, uma vaga para psicólogo. É sempre assim. Né? Então, por exemplo, eu vejo isso como um aspecto negativo da minha formação. São as oportunidades. Então, o que eu posso fazer para que eu possa me destacar? Eu tenho que buscar pós-graduação, eu tenho que fazer um mestrado, eu vou ter que me qualificar para que eu possa se destacar e conseguir uma tão almejada vaga, tá? Quais são os aspectos negativos da minha experiência profissional? Vou falar da minha aqui. Fiquei muito tempo na mesma organização. Isso é positivo, por um lado, mas negativo por outro, porque eu só fiquei em um local. Eu só fiquei em uma empresa. Então, toda a minha experiência foi ali. Hoje eu acho que eu deveria ter explorado mais, conhecido outros lugares, conhecido, por exemplo, outros leques da minha profissão. Né? Quem não conhece muito a profissão do psicólogo, às vezes é psicólogo. Você já imagina um psicólogo ele sentado numa cadeira, alguém deitado no divã. Não é verdade? Se tiver algum acadêmico de psicologia, algum psicólogo aí vai poder confirmar isso. Gente, a psicologia, ela é muito vasta. Né? Existe o psicólogo escolar, existe o psicólogo, por exemplo, que atua no esporte, existe o psicólogo clínico, existe o psicólogo organizacional, que é onde eu atuo, né? E N áreas. Então, assim, eu fiquei muito tempo dentro de uma organização. Hoje eu passei a conhecer melhor a área clínica, estou conhecendo melhor a área escolar também, buscando fazer network com meus colegas que trabalham nessa área. Por quê? Porque assim, uma hora eu falo assim, olha, quero mudar um pouquinho de rumo, eu sei quais são os aspectos, né, da minha experiência que talvez não pudesse me favorecer, mas eu já busquei, já fui atrás. Tá legal? Lembre-se, se você não for aprovado no processo seletivo, esse primeiro que você fez, segundo, essa não será a sua única oportunidade. Né? Então, saiba lidar com as frustrações. A gente vai receber alguns nãos na nossa vida. Então, assim, não passei nessa oportunidade, isso não quer dizer que eu não sou um profissional bom. Isso quer dizer que tinha alguém talvez um pouco mais capacitado que você. Então, busca se qualificar, se capacitar, tá certo? Então é isso, gente. Muito obrigada, né? Agora eu vou estar aberta aí para as perguntas, que eu estou ansiosa para responder essas perguntas. Eu gosto dessa parte. Sheila, muito obrigado pela entrevista, pela palestra. Já anotei aqui, tem várias perguntas do pessoal. Tira a foto daqui. Posso ler algumas perguntas já aqui? Antes de eu ler para você, só deixa eu passar o link para eles do formulário de presença. Eu vou disponibilizar aqui no chat. Mandei, galera, tá aqui no chat. Entram e preencham, por favor. Então, Sheila, ó, a primeira pergunta foi do Álvaro. Ele perguntou assim: olá, Sheila, na sua experiência como entrevistadora, como é visto um candidato com senso de humor ou bem-humorado? Será visto como alguém agradável ou alguém pouco profissional? Álvaro, muito interessante a sua pergunta. Olha, eu acho que um candidato humorado, ele é bem melhor, eu gosto, né? Só que isso também é muito relativo. Você tem que observar, por exemplo, em qual área você vai trabalhar. Suponhamos, Álvaro, que for a área de comunicação. Vou colocar pelo exemplo da empresa onde eu estava e daqui onde eu estou também hoje. É muito bom que o candidato tenha esse senso de humor, seja bem-humorado. Mas você tem que, eu vou usar um termo aqui bem interessante, vocês podem rir. Você só tem que tomar cuidado, às vezes, quando você é aquela pessoa para-choque de Toyota, que o pessoal fala, né? Que seja aquele cara muito para frente, muito engraçadinho, né?
humor é muito bom, ser extrovertido, ser engraçado é legal. Isso às vezes até dá um equilíbrio na área que você vai trabalhar, por exemplo, porque às vezes você vai entrar numa área que tem pessoas muito sérias. Não dá certo, pessoal. Uma área que todo mundo tem o mesmo perfil. Tem que ter esse equilíbrio, né? E eu via isso muito. Isso é positivo, não é ruim, não. A gente só tem que tomar cuidado para não ser nem 8, nem 80. Tá ok? A próxima pergunta aqui é do Matheus. Ele perguntou assim: como é visto um candidato com tatuagens à mostra e piercings? Ainda existem muito preconceito nos dias atuais? Se a empresa for conservadora, talvez, tá? Mas não vejo isso como negativo, até porque, assim, estou falando como entrevistadora mesmo. Hoje quase todo mundo tem entrevista, perdão, quase todo mundo tem tatuagem, né? E outra, eu vou colocar um exemplo aqui para vocês, que vocês vão entender como isso hoje não é mais tão levado assim como ponto negativo. Eu estava falando para vocês que eu vi esse processo seletivo do Exército aí, que só tinha uma vaga para psicólogo. Lá falava sobre tatuagem. Sabe o que eles escreveram lá sobre a questão da tatuagem? Não há nenhum problema. Desde que a tatuagem, ela não seja uma tatuagem que esteja, por exemplo, sendo agressiva, ofendendo, né? Não tenha lá o símbolo do nazismo, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo clássico para vocês, alguma coisa preconceituosa. Então, assim, gente, todo mundo hoje tem tatuagem. Piercing, o que eu aconselho quem tem? No momento da entrevista, se for possível, se você tiver um piercing, por exemplo, na língua, seria legal tirar, tá? Pelo menos naquele momento. Ou muitos piercing. Se você entrou naquela empresa e você viu que o pessoal usa, sem problema, tá? Mas assim, pesquise, por isso que é importante você conhecer a empresa onde você vai trabalhar. Assim como o vestuário, o piercing, né, como estava falando questão de acessórios, o piercing, ele é um acessório. Então, assim, cuidado com os exageros. Se você, por exemplo, for fazer um atendimento ao público, né, às vezes o piercing da língua você vai ter dificuldade na fala. Mas, assim, de um modo geral, isso não é visto mais como ponto negativo, porque, assim, todo mundo hoje já está usando, né? Mas se você tiver muito, seria interessante, pelo menos no dia da entrevista, você tirar. Isso você pode perguntar ao recrutador, inclusive, tá? Várias vezes os candidatos perguntam para mim, Sheila, eu uso piercing, se eu for aprovado no processo seletivo, eu posso utilizar aqui na empresa? Sem problemas. A não ser, tá? Como era o caso dessa empresa que eu trabalhava, que você vai atuar numa área de risco, que você não possa utilizar acessórios, aliança, né, uma corrente. Então, a área de risco não pode utilizar acessórios, o piercing é um acessório. A próxima pergunta é do Paulo Fernando. Ele perguntou assim: os entrevistadores avaliam as redes sociais dos candidatos? Isso você Com respondeu, né? certeza. Eu respondi, com certeza. Aí ele fez outra pergunta. Outra pergunta. Para primeiro emprego, posso demonstrar o desempenho e atividades realizadas durante a vida acadêmica e estudantil? Foi o que eu falei lá na entrevista, né? Eu nunca esqueci daquele candidato. Ele era de ilha solteira, inclusive. Ele tinha terminado, fez o ensino médio, acho que integrado com o curso técnico, ele não tinha experiência. E assim, ele me deu tantos exemplos de experiências dele na vida acadêmica, né, como estudante, que aquilo realmente chamou muito a minha atenção e também do gestor da área técnica. E realmente ele deu muito certo, tá na organização até hoje. Com certeza, se você não tem experiência profissional, você pode citar, sim, suas experiências acadêmicas. A próxima pergunta é da Sara. Ela perguntou assim: algumas empresas falam de demonstrar um espírito de dono. O que é isso na prática? Como posso demonstrar isso na entrevista? Entendi. Sara, muito boa sua pergunta. O que é o espírito de dono, tá? Principalmente quando você não fica focado só no seu papel, ok? Eu vou colocar aqui para vocês, não tem problema. Eu trabalhei na Energisa durante 17 anos, né? O que era ser o espírito de dono? Eu trabalhava dentro de recrutamento e seleção, em RH, no processo de recrutamento e seleção. Mas N vezes eu via coisas na rua que eu ligava para mim, para a empresa e falava assim: olha, tem uma árvore aqui praticamente caindo em cima da rede elétrica. Então, esse é ser ter espírito de dono, porque eu sabia que se aquela árvore caísse em cima da rede,
Era equipes tendo que se movimentar para lá para fazer uma atividade, às vezes, fora do horário, era um grupo de pessoas, uma comunidade toda sem energia durante muito tempo, isso era perda para o cliente, isso era perda para a empresa. Então, isso é ter espírito de dono. É quando você abraça realmente a sua empresa em todos os aspectos, né? Eu tinha o telefone do 0800 de cor, os meus vizinhos vinham me perguntar aqui, uai, Sheila, o que aconteceu? Acabou a energia aqui na minha casa, o que está acontecendo, né? É entender, né, o negócio da sua empresa para que você também possa responder perguntas, principalmente aos clientes, sobre ela, mesmo que não seja o seu papel. A próxima pergunta é do Daniel Mioto. Ele perguntou assim: ideologia política pode influenciar a não contratação de um candidato? Só se a empresa for acho que é até antiética, porque essa questão ela não pode entrar no momento do seu processo seletivo, nem religião, nem questões políticas, futebolísticas, e assim por diante, tá? Isso é da pessoa, né, o partido que ele, né, defende, que ele gosta, né, se é de esquerda, de direita, para frente ou para trás, isso daí, pessoal, não. A não ser que seja realmente uma empresa, assim, eu até chamaria até um pouco de antiética, né, porque isso não deve ser levado em consideração em um processo seletivo. Hoje a gente trabalha muito nas empresas a diversidade. O Gabriel perguntou assim: no caso, eu deixo algumas redes sociais como privado. Será que a empresa veria isso como uma coisa ruim? Não, rede social é sua, tá? A minha, por exemplo, o Facebook, o meu Instagram pessoal, ele é privado, né? Eu não vejo isso, não. É porque às vezes algumas pessoas deixam aberto. Mas você também não pode esquecer que indo lá no Google e pesquisando sobre o nome da pessoa, dá para ver bastante coisa. Por isso que eu falo, principalmente, o que você posta na rede social, você tem que arcar com as consequências daquilo que você fala, daquilo que você escreve, da forma como você expõe. Gente, eu posso criticar, né, o meu governador, o meu prefeito, o presidente da República, como eu quiser, mas eu tenho que ter palavras para isso, né? É assim como a gente vai educar um filho, a gente não usa, né, a gente tenta ser o quê? Mais maleável possível, corrigir sem ofender, sem agredir. A mesma coisa é a hora da gente dar a nossa opinião, né? A gente não precisa ser mal educado, grosseiro, usar palavras de baixo calão para você poder expressar a sua opinião quando você não concorda com algo, tá ok? A próxima pergunta é da Samira. Ela perguntou assim: queria saber se quando uma empresa abre vagas para os candidatos, tanto jovens quanto as pessoas mais experientes, se eles veem o jovem como uma pessoa mais irresponsável, muito jovem, ou se eles olham para todo com uma mente aberta, independente da idade. Pessoal, eu vou falar pelas empresas que eu tive experiência, né, e network, né, conhecendo outras empresas, outras organizações. Hoje nós estamos vivendo num momento, né, de geração que a gente chama das gerações Y, Z, os baby boomers e assim por diante, né. As empresas hoje, elas estão mesclando muito isso, né, ter no seu quadro de colaboradores pessoas jovens, né, pensando nos jovens aprendizes, estagiários, assim como ter também no seu quadro de colaboradores pessoas ali entre os 30 e poucos anos e pessoas acima de 40 anos, acima de 50 anos, tá? Então, assim, ela não vai ver como mais irresponsável. Depende daquilo que ela está buscando naquele momento. Eu já entrevistei jovens que tinham uma maturidade muito maior do que um candidato mais velho, digamos, de idade, né? E pessoas que já tinham mais de 30 anos, por exemplo, tá? Colocando isso como exemplo, que você percebia, assim, um perfil totalmente lá dos 18, 19 anos. Ainda não tinha aquela experiência que talvez a idade dele, né, seria mais propício para a idade dele. Vou deixar aqui para vocês, inclusive, uma dica. Eu queria muito que vocês assistissem esse filme, até para vocês compreenderem a importância da mistura de gerações dentro de uma organização e como as empresas hoje estão buscando isso. Assistam um filme chamado O Estagiário, tá na Netflix. É muito legal. Quem já assistiu vai saber. Então, vocês vão ver a importância desse equilíbrio, de ter pessoas jovens e pessoas mais velhas hoje dentro da organização, tá? Então, não consigo enxergar como jovem pessoa mais irresponsável. Quando eu falo para vocês, por exemplo, que eu tinha mais cuidado
com os aprendizes, com os estagiários, que olhava rede social, é por conta realmente da idade. Não é da irresponsabilidade, é por conta, às vezes, da imaturidade, por conta própria da idade mesmo, né? E por da falta de experiência, gente. Ninguém nasce sabendo. Eu não espero de um jovem de 18, 19 anos que ele tenha a mesma maturidade de um de 30, de um de 40. Cada um na sua faixa etária, tá? A próxima é do Rafael. Ele diz assim: eu possuo experiência em muitas áreas distintas, hotelaria, comércio exterior, engenharias, e minhas experiências em cada área criaram um hiato de tempo entre cada uma. Eu devo filtrar ou omitir experiências? Não sei como atuar em relação a isso no currículo e entrevista. Rafael, eu aconselho a pessoa, ao elaborar o currículo, colocar todas as suas experiências profissionais. Como eu fiquei 10 anos em recrutamento e seleção, em uma organização, muitas vezes eu entrevistei pessoas que tinham experiências que não tinham absolutamente, como dizem, né, nada a ver com o negócio daquela empresa. Mas que aquela experiência que ele teve, em determinado momento, ele adquiriu uma experiência que poderia contribuir, até pela parte comportamental, na organização, tá? Olha, eu vou contar uma história para vocês. Meu esposo está aqui, inclusive, assistindo essa palestra aqui junto comigo. Tem um colega dele, ele está nessa empresa onde eu trabalhei, que ele trabalhava na recepção de um hotel aqui de Campo Grande. E ele começou a receber, a diretoria da empresa começou a se hospedar nesse hotel. E aí ele recebia as pessoas, e um dia ele perguntou para um desses diretores assim: escuta, eu não tenho nenhuma experiência na área, mas eu gostaria muito de trabalhar. Sempre trabalhei em hotel, olha que experiência legal, casou com a sua. Mas eu queria trabalhar na empresa onde o senhor trabalha, eu queria ser eletricista. E ele falou assim: me dá seu currículo que eu vou levar para a China. E ele está até hoje na Energisa como eletricista. E ele era recepcionista do hotel. O que foi que esse gestor viu nesse candidato? Ele falou assim: ele é uma pessoa extremamente atenciosa, super comprometido. Eu tenho observado ele há bastante tempo. Ele vai dar um excelente eletricista. E realmente, ele é um excelente eletricista hoje na Energisa. Então, assim, acho super interessante você colocar todas as suas experiências. E o que você pode fazer para mostrar para o recrutador que, embora você tenha essas experiências, você gostaria, às vezes, até de mudar um pouquinho, né? Fazer a transição de carreira. Lá nos objetivos, no seu currículo, você coloca: busca oportunidade em tal área, coloca lá entre parênteses, transição de carreira, tá? Todos, vocês podem ter certeza, eu como recrutadora, eu levava muito em consideração as experiências dos candidatos em todas as áreas que eles tinham, que eles já tinham passado. Deixa eu só concluir a resposta do Rafael, que faltou uma parte. Eu devo omitir essa informação, essa experiência, né? Só reforçando, não omita, tá? É importante você mantê-la, né? Foram suas experiências, até porque isso vai estar na sua carteira de trabalho, em algum momento isso vai aparecer. A próxima é da Lindy. Ela perguntou assim: a pessoa que é muito tímida, como deve se comportar? Como agir ao falar de forma trêmula? Lindy, ser tímido não é um quesito para eliminação no processo seletivo. Como eu te falei, existem muitas empresas e eu fazia essa divisão, né? Às vezes eu entrevistava um candidato para uma determinada vaga e a pessoa era bastante tímida, eu percebia, né? Então, o que eu fazia? Eu falava assim: poxa, eu gostei do perfil dessa pessoa. É uma pessoa que é tímida, mas nesta área que talvez ela não vai dar certo, porque nessa área exige um pouco mais, né, que a pessoa fale, que a pessoa realmente se expresse, que ela seja mais envolvida, que aquela pessoa mais retraída, mais tímida. Então, o que eu fazia? Eu conseguia direcionar ela para outra área, por exemplo, a área de projetos, em que ela trabalhava, por exemplo, um pouco mais sozinha, né? Não precisava ter um trabalho assim em equipe, que exigia, por exemplo, mais estudo, a área de estudos era muito boa para ela. Mas, se você quer um conselho, eu te digo: procura desenvolver, já que você é tímida, né? Nós temos aí diversos cursos, oratórias, gestos e posturas, por exemplo.
O próprio curso de PNL é muito bom para desenvolver para quem é tímido, para que a pessoa possa se expressar, para que ela possa trabalhar, porque isso vai ser importante num determinado momento. Às vezes vai chegar na sua empresa e vai precisar apresentar um trabalho. Sou tímida, não consigo falar em público. Então, se você já identificou isso, como a gente estava falando no final da apresentação, busque trabalhar esse lado seu, né? Eu lido com N pessoas que são tímidas e sabem, por exemplo, se apresentar muito bem em público. Ela fala, eu sou tímida. Eu falo, você é tímida? Ela fala, eu sou. Mas eu desenvolvi isso em mim, porque eu sabia que eu ia precisar. A próxima é do Ian. Ele perguntou assim: essas respostas corretas das perguntas comuns em certas entrevistas, para alguns entrevistadores, não soaria como respostas decoradas? Olha, às vezes sim, mas o que eu falo para vocês? A gente tem que se preparar para a entrevista. E são perguntas que eu gostaria que vocês começassem a pensar, porque às vezes, assim, pode ser que o recrutador faça uma pergunta para vocês e vocês não estavam esperando, né? Aí você fica ali, nossa, como que eu vou falar isso, né? Como que eu vou fazer? Então, assim, a questão de se preparar é como não dar respostas erradas, às vezes erradas, não porque a gente errou, mas porque a gente, naquele determinado momento, eu não tinha malícia para aquela pergunta, não soa como decorada, mas soa para mim como uma pessoa que foi preparada realmente. Aquelas dicas de perguntas e respostas ali que eu dei para vocês são para quê? Para que vocês se preparem, tá? A gente não ensaia para apresentar um trabalho, a gente não ensaia para, né, seja ele escolar, seja ele profissional. Então, no momento da entrevista, a gente tem que saber o que nos espera naquele momento, tá? A pergunta da Letícia. Ela falou assim: anteriormente você citou sobre desviar o olhar durante a entrevista. Um candidato que faz isso pesa muito na decisão? Falo com base em mim, tenho problemas com nervosismo, tenho gagueira, faço tratamento, mas nem sempre consigo controlar. Legal, Letícia, se você está fazendo, né, o tratamento, fazendo um acompanhamento, está buscando uma orientação profissional, isso vai te ajudar bastante. Não, pessoal, você não precisa 100% do tempo ficar olhando dentro dos olhos do entrevistador. Quando eu falei aquilo ali, principalmente, é porque tem pessoas que vão fazer entrevista que ele não olha em nenhum momento no olho do entrevistador. Ele fica o tempo todo olhando para cima, olhando para as mãos, né? Evita olhar para as mãos. Eu acho que isso é para cima e para as mãos. Eu acho que é o que eu considero assim pior, né? Desvia um pouquinho o olhar, rapidamente, mas mantenha um contato visual com a pessoa. A pergunta da Deisiane: como lidar com empresas que têm um certo preconceito com a idade? Ela até colocou aqui, né? Porque muitas vezes falavam que eu fui super bem na entrevista, mas eu era muito nova para o cargo. Olha, Deisiane, deixa eu falar uma coisa para você. Aí é um problema da empresa, não é um problema seu, tá? São coisas que a empresa precisa entender, tanto pessoas muito novas quanto pessoas mais velhas. Essas empresas, eu digo para vocês que logo elas vão ficando para trás no mercado, ou elas não vão conseguir ficar sendo bem vistas, porque hoje há uma cultura dessa mistura, tá? Como a gente estava falando agora há pouco aí, dessa mistura de gerações dentro de uma organização. É preciso ter um equilíbrio com pessoas mais experientes, e a experiência vem com a idade, não tem jeito. A experiência é atrelada à idade, né? Então, eu falo para você, assim, que é um problema mais da empresa, essa empresa precisa mudar de divisão, de cultura, tá? Senão ela vai ficar para trás, ela vai perder pessoas muito boas, certo? Obrigado, Paulo Fernando, colocou aqui algumas coisas. Eu estou olhando também as perguntas aqui. A Thaís perguntou assim: como devo me portar em uma entrevista quando o entrevistador faz comentários racistas? Olha, acho que você tem que falar para ele, você está sendo racista e preconceituoso. Gente, nós não temos pessoas perfeitas, né? Eu tenho bastante cuidado para falar aquela questão do vestuário, né? A gente tem que falar, mas às vezes eu piso em ovos, às vezes, para falar isso, porque às vezes pode falar, tá falando assim, mas a Sheila tá, então, achando que o machismo é normal. Não é, não é normal, tá? Isso é uma coisa que tem que ser tratada dentro da nossa sociedade. O que eu tô querendo dizer para as pessoas, quando eu falo da questão
de roupa, por exemplo, é que a gente pode evitar algumas situações, né? E existe uma roupa para você ir trabalhar, existe uma roupa para, às vezes, gente ir para uma festa. E quando você observa que isso vem do entrevistador, o que eu faria? Se você observou que as perguntas desse entrevistador está sendo racista, está sendo preconceituosa, eu enviaria um e-mail depois para a empresa fazendo esse tipo de comentário, né? Olha, hoje eu fui entrevistado, fui fazer uma entrevista na empresa de vocês, eu observei que tal comentário, que tal pergunta foi preconceituosa, foi racista, foi no sentido de eliminar, né? Então, você pode fazer isso. Manda um e-mail, na maioria das empresas tem uma ouvidoria, tem um Fale Conosco, tem um telefone, né, para que você possa entrar em contato, para que a gente possa, eu espero isso aos poucos, eliminar essa cultura, né, preconceituosa, machista, né, principalmente, a gente vê muito preconceito hoje com as mulheres, né, em determinados lugares para trabalho, né. Então, o lugar da mulher é principalmente, né, é onde ela quiser. Tem que trabalhar onde ela quiser, onde ela acha que ela tem a capacidade para trabalhar. Isso não vem ao caso se ela é mulher, né, ok? A Natália perguntou assim, o cabelo colorido também não é considerado um ponto negativo? Ela falou assim, cores fantasias, no caso. Natália, eu não considero, tá? Como eu te falei, as empresas hoje elas estão mudando muito ó, essa visão nos candidatos, né? O cabelo colorido, assim como a tatuagem. Antigamente, há uns anos atrás, quem tinha tatuagem, nossa, extremamente eliminado. Hoje não, o próprio Exército, que é uma instituição tão, né, conservadora, já não vê isso mais como um ponto negativo. Vai depender muito do local onde você vai trabalhar também, né? Isso como que eu falo assim, você tem que avaliar o local onde você vai trabalhar. Eu não consigo enxergar um local que tenha um problema com alguém que tenha cabelo colorido, sendo sincera. A Jennifer perguntou assim, você acha que a altura da pessoa entra em questão? Já senti um certo preconceito nisso por ser baixinha. Aí a Joyciele complementou a pergunta dela, falou assim, e a questão do peso também entra em questão? Não, isso aí é preconceito, tá? A não ser Geisiane, que fez a pergunta? Geisiane, eu não estou achando essa pergunta aqui. Deixa eu ver se eu acho A aqui. da altura foi a Jennifer e a do peso foi a Joyciele. Não, nem peso, nem altura. Não pode ser critério, não deve, aliás, ser critério de eliminação. Como eu vou citar mais uma vez aqui o Exército, porque eu li o edital deles. O Exército tem a questão da altura, mas é por conta de atividades que serão desenvolvidas lá, tá? E a questão de peso, tá? Algumas empresas podem eliminar o candidato por conta de peso. Mas por quê, gente? Que isso fica muito claro. Não é preconceito. É questão de segurança. E eu vou colocar mais uma vez aqui para vocês o exemplo da empresa onde eu trabalhei. Escadas, cesto aéreo, eles têm limite de peso. Então, às vezes a pessoa ela tem que se adequar, porque o próprio equipamento é por questões de segurança, tá? Mas só nessas questões mesmo. Outras atividades, se alguém tiver eliminando o candidato por conta de peso, de altura, e não tem o porquê, são empresas que vocês devem fazer algum tipo de denúncia, entrar no site da empresa, ligar, né, falar na ouvidoria, porque isso não pode acontecer, tá? Isso é inaceitável, na minha opinião. A Ana Júlia perguntou assim, sou muito comunicativa, falar muito na entrevista pode atrapalhar? Gente, se fosse isso, eu também não tinha entrado em nenhuma empresa, porque eu converso demais. Mas a gente tem que, Ana, a gente tem que equilibrar, né? É o que a gente estava falando agora há pouco, não pode ser nem 8 nem 80. Então, a gente tem que manter o equilíbrio. A gente não pode nem ser quieto demais a ponto de não falar nada, ou ser aquela pessoa que não dá nem espaço para outras pessoas. A comunicação, ela é importante, sim, tá? Mas a gente tem que saber o momento em que eu devo falar e o momento que eu devo esperar, né, não falar naquele momento. A gente tem que cuidar, às vezes, para não falar o que não deve, só isso.
O Alan Menezes, ele perguntou assim, sobre cultura organizacional, qual é a melhor forma de se adaptar ao novo ambiente de trabalho? Olha, a cultura organizacional, eu costumo dizer assim, que ela é quase assim, sabe quando você conhece uma pessoa e você vai entrar naquela família e você vê que a família tem um costume totalmente diferente do seu, né? Então você tem que avaliar se você vai ficar bem naquele local. Não me sentir bem, não é aquilo, normalmente a empresa não vai mudar para se adequar a você. Hoje eu percebo uma mudança de cultura dentro das organizações, por quê? Porque está tendo a geração está mudando muito, tudo está mudando muito, então as empresas também começaram a se adaptar um pouco ao público. Mas se você observar que a cultura daquela empresa não condiz com o seu perfil, ou que não condiz, por exemplo, com seus valores, né? Vamos entrar nessa questão de valores também, avalie se é importante você estar ali. E como faz para eu me adaptar? Né? Eu gosto daquela empresa, eu queria trabalhar lá, mas eu quero me adaptar à cultura deles. Veja se isso não vai agredir você também. Né? Puxa, eu vou ter que fazer isso, eu não gosto de fazer isso, não é o meu perfil. Então, avalie se vale a pena você continuar ali. E para se adaptar, nada melhor do que você conhecer, conviver com as pessoas, né? Quando você entra numa organização, na verdade, assim, quando você almeja já trabalhar numa organização, você já tem que prestar atenção nisso. Que é o que eu falei para vocês sobre pesquisar sobre a empresa, conhecer um pouco sobre ela, para saber se você vai se adaptar ali, tá? Eu já vi pessoas que entraram, por exemplo, vou voltar no exemplo aqui do eletricista, né? Nossa, queria demais ser eletricista, foi lá, fez o curso, passou no processo seletivo, entrou. Ficou 3 meses na empresa, saiu, falou, Sheila, não era nada daquilo que eu sonhava. Tchau e obrigado, toma aqui o meu crachá, né? E foi ser feliz. E eu dei graças a Deus que ele fez isso. Se ele continuasse infeliz lá na rede elétrica, a chance dele, né, não sobreviver era muito, muito grande, porque é uma atividade que não existe segunda chance na questão do erro, né? Então, assim, a adaptação é com o tempo, tá? Isso é fato. Mas se você começa a perceber que também você não está se encaixando naquele local, o melhor realmente é procurar uma outra oportunidade ou uma outra área para você trabalhar. A empresa tem diversas áreas, se for uma empresa aí de médio porte, de grande porte. A Elisângela Matias perguntou assim, como é uma apresentação didática à vaga de professor? Não entendi a pergunta. Como é? Como é a apresentação didática à vaga de professor? Quem fez a pergunta? Elisângela, né? Elisângela Elisângela. Matias. Uma apresentação didática, a vaga de professor, como é? Elisângela, eu não saberia te dar uma resposta sobre esse tema, tá? Sobre uma apresentação didática, a vaga de professor. Mas eu penso, tá? Que seria mais ou menos uma coisa como essa palestra aqui. Porque o que você está sendo avaliado para você ser professor? Se você sabe passar o conteúdo que você tem o conhecimento, se a sua aula ela chama atenção, por exemplo, ela é atrativa para os alunos, se você tem dinâmica, se você sabe chamar a atenção de uma sala, então eu penso que seria mais ou menos isso. Tá? A Ana Karine perguntou assim, como se destacar na entrevista mesmo não tendo experiência? Como eu falei ali, né? A gente vai avaliar muito nas pessoas que não têm experiência a questão da comunicação, como ele vai se comportar. E outra, pessoal, se o entrevistador chamou você para a entrevista, mesmo você não tendo experiência, então a experiência não é relevante. Senão ele tinha te eliminado lá na seleção de currículos, tá? Então, o que você pode fazer? Tá? Não tenho experiência, é como a gente estava falando. Destaque suas experiências na escola, como que você era, né? Se você era um bom aluno, se você era aquela pessoa que organizava os trabalhos, como eram suas notas, inclusive. A gente fala assim, eu só quero passar, né? Eu só quero receber meu certificado. Gente, tem locais que pedem histórico escolar, só para ver como eram suas notas, como você era como aluno, tá? A Aline Soares acabou de perguntar aqui, ela falou assim, meu nome é Aline, sou acadêmica da cidade de Naviraí.
Você falou que é sempre bom a gente investir em qualificação, que ajuda muito. Porém, teve uma vez que meu esposo investiu em um valor altíssimo em cursos. No entanto, quando tinha uma vaga na área que ele fez o curso, sempre recusava, pois eles diziam que é necessário ter a experiência na prática. O que fazer diante disso? Gente, isso infelizmente acontece. Às vezes a gente se qualifica muito numa área, mas a empresa quer a qualificação e quer a experiência também, tá? Isso aí vai de empresa para empresa. Então ele vai ter que buscar um outro local, tá? Se ele está ali, às vezes, insistindo num único lugar, e essa empresa está dizendo que ele tem que ter experiência, então ele tem que buscar um local que não vai exigir a experiência dele. Eu acho, assim, particularmente, eu até falo, gente, se eu tivesse uma empresa, eu daria muitas oportunidades para quem não tem experiência. Por quê? Porque a pessoa vem sem vício para a organização. Então, é muito mais fácil dele se adequar à cultura, às normas daquela organização. Eu gostava, por exemplo, bastante quando os eletricistas que a gente contratava na empresa não tinham experiência, porque eles vinham sem vício. Eu achava bacana isso. Não que os que tinham experiência tivessem vício, não fosse bom, não é isso. Mas quem não tinha experiência, era muito mais fácil de você moldar ele na cultura da empresa, aquilo que você estava esperando. O Alan perguntou aqui, gostaria de saber se os cursos EADs eu posso colocar no currículo e se faz diferença na hora da entrevista. Não só pode, como deve. Os cursos EADs, eles têm o mesmo... eles têm o mesmo peso de um curso presencial. Hoje a gente tem faculdades EADs, pós-graduações EADs. Eu, por exemplo, nunca perguntei para o candidato se o curso dele foi presencial ou foi online. Eu acredito que os meus colegas de profissão tenham a mesma visão. Bom, aqui acabou as perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Alguém levantou o dedo ali, alguma coisa Menezes. Acho que ele está digitando. Ele perguntou aqui, mais referente a cargas horárias. Não entendi a pergunta. A carga horária do curso EAD? Isso, Não, assim, pessoal, por exemplo, assim, eu não vejo problema desde que a pessoa tenha concluído o curso. Se ela concluiu, é que o EAD ele tem uma carga um pouquinho mais reduzida justamente por ser EAD, né? Se você tem ali uma atividade para você realizar. No presencial você fazia em 4 horas, mas no EAD, por ser EAD, você fazer o seu tempo, você conseguiu fazer em 3, o importante é o resultado da entrega. E você quer ver uma coisa interessante, como as pessoas estão mudando muito a visão sobre isso? Nesse momento de pandemia, as pessoas estão trabalhando em casa. O que a empresa tá percebendo? O importante é a entrega. Não foi às 8 horas que ele ficou aqui dentro da empresa, por exemplo. Ele entregou. Então, assim, eu estou observando que muitas empresas, e isso vai acontecer, escrevam o que eu estou falando, vai acontecer. Muitas empresas vão passar da opção do funcionário de trabalhar em casa. Se ele entregar, é o importante, ele não precisa exatamente estar ali dentro da organização. Então, os cursos, quando eu vejo falando sobre cursos EADs, sobre né, essa minha faculdade, gente, o importante é a entrega, é o conhecimento. Outra coisa também que eu falo muito para os candidatos, falo, olha, nem sempre quem tem mais experiência é o melhor candidato. Nem sempre quem tem mais faculdade, quem tem mestrado, vai ser o melhor candidato. Né? Isso vai muito do perfil de cada pessoa, isso vai muito, né, da disponibilidade, vai muito dele como pessoa mesmo, do perfil dele, se ele é aquela pessoa comunicativa, se é aquela pessoa, né, que tem facilidade de trabalhar em equipe. Gente, nesse tempo que eu fiquei de organização, observando, trabalhando com pessoas, eu pude perceber isso, assim, visivelmente, claramente, né? Como tinham pessoas ali que tinham N faculdade, N pós-graduação, mas ele não conseguia, por exemplo, trabalhar em equipe. Né? Ele não conseguia, ele não era pessoa flexível. Né? Enquanto outras vezes que tinha uma graduação, um curso técnico, estava quilômetros à frente dele profissionalmente falando. Tá? Então, isso não é o mais importante. Então, por isso que a gente fala assim, você se desenvolver como pessoa, você se desenvolver como profissional, ver o que as organizações buscam, o que elas precisam, né? Às vezes, eu ter uma graduação em determinado curso não quer dizer que eu sou melhor.
tá ok? E o Rafael perguntou qual o tamanho ideal de um currículo. 2 páginas no máximo, pelo amor de Deus, não passem disso, para o currículo não ficar cansativo, tá? As informações no currículo, elas podem vir resumidas. Por isso que eu falei para vocês que é legal ter o LinkedIn. Se você tem LinkedIn, você coloca no seu currículo lá o endereço do seu LinkedIn, se o recrutador ele quer mais informações sobre vocês, ele vai entrar no seu LinkedIn. E no LinkedIn você pode fazer o tamanho que você quiser, tá? E você pode destrinchar mesmo, pode colocar o curso de crochê e tricô que você fez. O Munir acabou de perguntar quais as informações mais relevantes de se colocar no currículo. Munir, eu até fiz uma palestra. Eu queria falar aqui para vocês aproveitar. Quem puder, eu tenho me seguir no Instagram, eu falo sobre 2 assuntos no Instagram. Sobre entrevista, que é o que a gente está falando aqui agora, e sobre elaboração de currículo. Então, tem 2 vídeos que eu fiz sobre esses assuntos, né? O meu LinkedIn, perdão, o meu Instagram é sheila.araripe, tá? Perdão, Sheila Araripe, sem o ponto, tá? Pode me procurar lá, Sheila Ramos Machado de Aripe, vocês vão achar o meu Instagram. E é um Instagram profissional, ele é aberto, né? Então, você pode entrar lá e me seguir. Então, eu tô falando sobre esse assunto. E quais as informações mais relevantes de se colocar num currículo? Justamente isso, pessoal. Seus dados pessoais, seus objetivos, escolaridades, experiências profissionais e informações adicionais. Não precisa abrir muito. Coloca ali, por exemplo, a empresa onde você trabalhou, o nome da empresa, o cargo que você exerceu, o tempo que você ficou e quais foram as suas principais atribuições. Por exemplo, não tem nem necessidade de você colocar o motivo da sua saída, tá? Nossa, já tô vendo que tem um monte de gente que começou a me seguir aqui. Que legal, obrigada, gente. Já começou a piscar aqui o telefone. Nossa, um monte. Daniel Mioto, Emanuele Zanata. Puxa, gente, obrigada. Vou mostrar o meu coraçãozinho para vocês, ó. Fiquei feliz. Muito obrigada. Tá? Então, tem 2 vídeos lá que falam sobre isso, tá? Bom, gente, deu o nosso horário. Sheila, quero agradecer a você por disponibilizar seu tempo para a nossa palestra. Foi maravilhosa. Quero agradecer Obrigada, também ao gente. pessoal que assistiu. Valeu, galera. Vocês são demais. Obrigado pelas perguntas. Eu vou deixar aqui no link, no chat, mais uma vez, o link para vocês poderem assinar o termo de presença, né? O formulário de presença e a programação ainda está no site da CEDEP. Eu vou deixar o link aqui também para vocês poderem ver o resto da programação do dia. Pessoal, eu também gostaria de agradecer. Fiquei muito feliz quando eu vi que tinham 250 pessoas na sala no início, agora já baixou um pouquinho, né? Mas é porque já chegou na parte das perguntas. Quero agradecer imensamente à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que foi a minha casa durante 4 anos e meio, quando eu fui acadêmica de música, né? Amei estar com vocês. Essas palestras vocês podem ter certeza. Eu não cobro por elas em nenhuma ocasião nas escolas que eu fiz. Inclusive eu fiz essa palestra no presídio também, tá? Para os detentos que estavam indo para o regime semiaberto, né? Tem que ter muita coragem. Mas eu fui porque eu quero contribuir com a sociedade e eu acho que as pessoas elas precisam se capacitar, né? Então é uma coisa que eu faço de coração, porque eu amo a minha profissão. Amo o que eu faço, eu fico feliz, muito feliz quando, né, eu vejo os estagiários da empresa onde eu trabalhava sendo contratados, sendo admitidos, já virando, outros já são coordenadores, outros são gerentes, então a gente tem que contribuir com a organização. Né? Então, agradecer à Universidade Federal pela oportunidade, por acreditar no meu trabalho. Vocês podem ter certeza que para mim foi enriquecedor. Eu aprendo muito cada palestra dessa, né? Não estou aqui só para passar informações, mas estou aqui também para receber essas informações. Sou grata pelas perguntas, pelas participações, né? E deixei minha rede social aí, à disposição de vocês, né? Respondo perguntas lá também. Muito obrigado, Sheila, e agradeço toda a comunidade acadêmica por você. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, pessoal. Tudo de bom. Boa tarde, galera. Boa tarde, Sheila. Tchau, tchau.